Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, uma alegria muito grande poder estar comunicando com todos vocês. Você está no meu canal, eu sou o pastor Levi Longaray Martins e esse é o seu canal, a Bíblia em Foco. Meus queridos e amados irmãos, agradecendo a Deus pela vida de todos vocês que se inscreveram no canal, no começo do canal, e também vocês que têm chegado agora nos últimos dias ao nosso canal. Quero agradecer um por um de vocês que têm se inscrito no nosso canal e dizer a vocês que estamos orando por vocês todas as manhãs na nossa meditação matinal, nossa oração da manhã. Nós oramos por todos vocês e também estamos colocando vocês no nosso jejum semanal. Estamos intercedendo pela sua vida e sua família. Meus queridos e amados irmãos, é uma alegria muito grande poder ter essa oportunidade mais uma vez estar levando ao ar através do meu canal no YouTube, a Bíblia em Foco, mais um vídeo. Queridos e amados irmãos, para não ficar muito extenso nosso trabalho desta tarde, nós vamos já de imediato para o nosso vídeo desta tarde. Quero falar nesse momento sobre artifícios que têm tomado o lugar da mensagem no culto de Deus. Artifícios que estão tomando o lugar da mensagem no culto de Deus. Queridos e amados ouvintes, eu escolhi 3 assuntos para comentar neste momento, mas é bem verdade que os artifícios que têm tomado o tempo da mensagem da palavra de Deus, o tempo da palavra pregada no culto, são muito mais do que 3, porque tem surgido também campanhas correntes, amuletos e tempos que é tomado através de coisas absurdas no culto que rouba o tempo da palavra. Mas não é sobre esse tipo de coisa que nós queremos falar. Nós queremos falar sobre 3 coisas que para mim são principal que tem tomado o tempo do culto. O primeiro artifício, ou a primeira coisa ou causa que tem tomado o tempo da palavra nos cultos da igreja da última hora eu queria primeiro trazer o significado das palavras para que nós possamos entender o que tem roubado o tempo do culto, o tempo da palavra no culto. Primeira coisa que tem sido transportada para dentro da igreja é circo. As igrejas evangélicas hoje em dia, interdenominacional, não importa a denominação, têm adotado isso para os seus cultos. O culto da igreja tem virado, muitas das vezes, um verdadeiro circo, um picadeiro de circo. Para nós entender o significado da palavra circo, circo é um recinto circular para espetáculos. O que eu aprendo aqui? Esse circo pode ser um circo de lona, uma grande tenda, isso pode ser um anfiteatro, como existia no tempo do apóstolo São Paulo, o anfiteatro onde acontecia aqueles grandes espetáculos daquela época, né, do tempo da igreja primitiva, como também pode ser um lugar que se torna um lugar onde as pessoas começam a agir de uma forma leviana, fazendo todo tipo de palhaçada. Então quero dizer que o significado da palavra circo quer dizer um recinto circular para espetáculos. Quero dizer que isso tomou conta do culto cristão. Na verdade, a igreja dos dias atuais, ela tem se tornado um lugar de espetáculos. Espetáculo de acrobacia. O que nós encontramos no circo? No circo nós encontramos muitos acrobatas, pessoas que exercem a prática da acrobacia. Um lugar onde tem um conjunto de artistas. Na verdade, um circo nada mais nada menos que um lugar onde tem um grupo de pessoas que se tornam artistas, que fazem o espetáculo e alegram as pessoas que se fazem presente naquele ambiente. E ali nós encontramos no circo muitos acrobatas. E aí nós também podemos dizer que, se tratando de circo, é uma empresa que realiza espetáculos. Então, muitas das igrejas de hoje em dia têm se tornado um lugar de verdadeiras acrobacias, espetáculos onde há um grupo de pessoas, um grupo de artistas que fazem ali os seus shows de acrobacia. E por que não dizer que nós temos na igreja dos últimos dias, meus queridos e amados irmãos e ouvintes, muitos acrobatas, verdadeiros acrobatas, no sentido de fazer do culto de Deus
uma verdadeira palhaçada. Nós encontramos hoje em dia muitos pregadores acrobatas, muitos pastores acrobatas, evangelistas e pregadores itinerantes que se tornaram verdadeiros acrobatas da fé, que fazem verdadeiras acrobacias no tempo do culto e acabam assim denegrindo com a palavra de Deus e com a santidade do culto. Então o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que a igreja dos últimos dias tem se tornado um verdadeiro picadeiro de circo, onde tem lugar para acrobacias, onde tem uma verdadeira empresa que administra espetáculos e shows para os seus telespectadores, seus ouvintes, de uma forma tal que o culto de Deus está muito distante, perdeu o sentido, o verdadeiro culto de Deus nas igrejas de hoje em dia, na atualidade. Então se tornou em verdadeiros picadeiros de circo, onde as pessoas fazem seus shows, seus espetáculos, tornou-se uma empresa onde contrata seus artistas para fazer espetáculos para os seus ouvintes telespectadores. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que esses pregadores hoje em dia, muitas pessoas se tornaram verdadeiros artistas da fé e estão fazendo da igreja um picadeiro de circo. Pregadores palhaços, como vocês sabem, pregadores de renome, pregadores famosos que têm participado dos programas mais famosos aqui no Brasil, programas televisivos de alto escalão da fama, pregadores que se tornaram, devido a esses apresentadores dar nome para esses pregadores, se tornaram grandes palhaços dentro das igrejas, onde eles pregam de uma forma diferente, que diz que é para atrair o público, mas na verdade é para trazer, para tornar a igreja um verdadeiro picadeiro de circo. Pregadores piadistas, pregadores palhaços, pregadores que têm feito do culto da igreja um verdadeiro espetáculo de circo. Eles estão achando que os ouvintes da palavra de Deus, que as pessoas que vão à igreja são todos iguais, que são verdadeiros meros telespectadores, que são também palhaços, que vão lá no culto para ouvir palhaços fazer encenação e palhaçadas usando a palavra de Deus, contando piada e coisas absurdas. Então a igreja dos últimos dias se tornou sim um lugar, um verdadeiro picadeiro de circo, onde os palhaços fazem suas apresentações. Por exemplo, nós encontramos qualquer tipo de apresentação para crianças ou no culto da igreja, ou qualquer pessoas que vão se apresentar, nós encontramos palhaços vestidos de palhaços fazendo apresentação. Então, estão adaptando todo tipo de artimanha, de artifício ao culto da igreja. Então, tem se tornado, sim, o culto da igreja um verdadeiro picadeiro de circo. Segundo lugar, primeiro lugar que eu quero dizer que eu sou contra qualquer apresentação que seja para transformar a igreja num circo. A igreja não é circo. Nós não somos palhaços, os membros da igreja, independente da placa que seja, da denominação, não são palhaços para estar ficando 2 horas sentado em algumas igrejas em bancos duros, outras em cadeiras de plástico, outras em cadeiras mais confortáveis, enfim, mas ficam ali 2 horas ouvindo palhaçada. E a gente não tem o tempo da gente para perder com palhaçada. Você pode comentar e participar embaixo no rodapé do meu vídeo, comentando também se você já participou de cultos onde se tornou em verdadeiro picadeiro de circo, onde as pessoas acham que nós temos a cara de palhaço para ficar perdendo nosso tempo com palhaçada. Segundo, primeiro, sou contra circo, qualquer tipo de adaptação que faça da igreja um circo, um lugar de espetáculo. Segundo lugar, teatro. Sou contra esse tipo de peça, de circo dentro da igreja, e também teatro. O teatro foi a segunda coisa que tomou, o segundo fator que tomou conta do culto da igreja, é a peça teatral, o teatro. Na verdade, tem igrejas que trouxeram o circo para dentro da igreja. Tudo que vai fazer é uma palhaçada. Ocupou o tempo da palavra com palhaçada. Eles têm que ser pregadores modernos, têm que pregar a mensagem em forma de humor para poder atrair o povo, quer dizer, transformar a igreja num circo, num picadeiro de circo. Em segundo lugar, teatro. Teatro começou com aquelas peças teatral, encenação de Cristo morrendo na cruz do Calvário, encenação, todo tipo de encenação de algum drama da igreja, da escritura sagrada, para trazer em forma de drama, ou dorama, ou dramaturgia, dramatizar traumatizar o acontecido da Bíblia em forma de peça teatral. O que é teatro? Teatro é um lugar ou edifício destinado à apresentação de obras dramáticas, ou destinado à apresentação de obras dramáticas ou espetáculos públicos. A igreja nunca foi um lugar de dramatização, ainda que a Bíblia seja poderosa para dar a entender que a pessoa possa fazer com a Bíblia o que bem entender, mas não é. A Bíblia nunca foi
um livro para ser dramatizado, e a Bíblia também nunca, e a igreja nunca foi também um lugar de espetáculos, um lugar destinado à apresentação de obras dramáticas ou espetáculos para o público, aberto para o público. A igreja não é. A igreja, ela é sim um lugar aberto para o público ouvir a veracidade da palavra de Deus. Já não se prega mais arrependimento, nem salvação, e nem conscientização e regeneração, e não se fala mais contra o pecado. Então a igreja, o tempo do culto da igreja tem se tornado os artifícios modernos, tipo circo, teatro, tem tomado conta da igreja, tem transformado o culto da igreja num lugar onde artifício moderno ocupa o espaço, o lugar da palavra. É triste dizer, mas tem pastores e pregadores que são verdadeiros palhaços, que estão adaptando ao culto da igreja todos os artifícios mundanos. Hoje em dia é normal, tudo que tem no mundo se adapta e faz para a igreja. E a igreja não é um lugar para se adaptar às coisas do mundo no culto santo da igreja. O culto da igreja tem que ser um culto verdadeiro, um culto de Romanos 12, um culto de conscientização, um culto com raciocínio, um culto com ideia. Onde a gente oferece os corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. De forma alguma, um culto de cristãos verdadeiros é um lugar para encontrarmos pessoas irracionais. De forma alguma, temos que ser cultuar a Deus de forma racional. Esse é o verdadeiro culto. Não devemos apresentar nossos corpos de qualquer forma, porque Deus não aceita. Esse é o que tem acontecido na igreja da última hora, nesses cultos aí que tem tomado, esses artifícios têm tomado o lugar do culto da igreja. Então, teatro é sinônimo de comédia. Uma peça teatral, normalmente, ela é um lugar onde vai existir comédia. E eu quero dizer para vocês que o culto da igreja não é um lugar para comédia, onde nós vamos colocar um número de artistas, comediantes, para fazer um espetáculo teatral, como se o culto da igreja fosse um lugar para brincadeira ou para bagunça. O culto da igreja é um lugar santo. Então o teatro está sendo adaptado aos cultos da igreja, mas de forma alguma isso é aceitável na presença de Deus. Sei que muitos vão comentar, vão me criticar, mas essas coisas começou a tomar o espaço da palavra no culto há muitos anos já. Isso tem 20 anos, 30 anos, que isso vem devagarinho, tirando o lugar da pregação da palavra. O diabo é astuto, Satanás é tremendo, é voraz, é astuto, é sagaz, e ele sabe que tirando a palavra do culto, ele tira a conversão, ele tira a conscientização e a admoestação aos corações dos membros da igreja, que é para que eles possam ser crentes verdadeiros na presença de Deus. A palavra transforma, liberta. O tempo da palavra não pode ser roubado na igreja de forma alguma. Não tem nada na igreja que possa substituir o tempo da palavra. Nem uma peça teatral, nem um espetáculo de circo e de forma alguma qualquer outro artifício. Então, peça teatral é um tipo de história encenada diante de uma plateia. Em geral, em um teatro ou casa de espetáculo. Então, entenda aí que peça teatral, ela não é para a igreja, ela é para casas de show e de espetáculo. Você pode ver que quando anuncia uma peça teatral dos atores e das atrizes da Globo, é feito em um lugar de espetáculo, onde é cobrado ingresso e ali as pessoas vão para... É um lugar público, mas não é um lugar destinado ao culto religioso, igreja. Igreja é o lugar de cultuar a Deus de uma forma certa, honesta e ordeira. O culto da igreja tem que ter a leitura da palavra introdutória, os hinos de introdução, a leitura da palavra, as ofertas, os dízimos, o louvor, a pregação da palavra e oração. Isto é um culto, verdadeiro culto a Deus. Então, jamais a igreja pode passar a exercer no lugar da mensagem da palavra, uma peça teatral. Deus não aceita esse tipo de coisa. Meus queridos, quero ir bastante ligeiro, por causa que a bateria do nosso celular está enfraquecendo, temos dificuldade com o nosso pequeno aparelho aqui para gravar nos vídeos. Deixe nos comentários o que você acha, se isso tem tomado o tempo do culto da igreja, se você conhece algum artifício desse que eu estou falando, que tomou conta do culto e você foi para casa sem a mensagem da palavra de Deus, enquanto as pessoas ficavam fazendo encenações no culto e brincando de peça teatral, de picadeiro de circo, fazendo um espetáculo de circo no tempo em que era para estar sendo pregada a palavra. Primeiro fator é o circo dentro da igreja, a palhaçada. Segundo, é as peças teatrais. E terceiro, é a coreografia.
A coreografia é terrível. Essas três coisas que eu estou falando, você pode ter certeza que está terminando com os nossos cultos em todas as nossas igrejas, de forma sorrateira, através de uma irmã, chefe do círculo de oração, ou líder de um grupo de criança, ou de uma forma ou outra, isso tem entrado. Ou eles vêm dizer que é uma forma diferente de atrair as pessoas, uma forma diferente de pregar, que o humor faz bem, que rir faz bem, de uma forma ou de outra eles vão infiltrando isso. Mas eu acredito que rir faz bem, eu acredito que tudo tem o tempo cristão, mas no culto não é lugar de fazermos do culto picadeiro de circo, nem peça teatral e nem tampouco coreografia no tempo do culto, porque o culto é santo, o culto ele é um lugar de reverência. Coreografia, o que quer dizer o significado dessa palavra? Coreografia no original é dança. E de forma alguma a igreja é um lugar de dança, mas a dança tem infiltrado e entrado dentro da igreja com uma força muito grande. É normal, começou com a igreja quadrangular e muitas outras igrejas copiaram. Eles dizem que Davi dançou, eles inventam um monte de dança, não sabem nada de dança. Tem a dança em campo aberto, a dança em ambiente fechado, e se nós fosse falar aqui dava muito pano para manga, mas nós queremos aqui citar só para ficar bem curto o vídeo, citar o que está terminando com o lugar da pregação no tempo do culto, no horário do culto, nas 2 horas de culto. O que acaba com o culto? Os artifícios que têm acabado com a mensagem da palavra e com o louvor verdadeiro no culto. Bom, coreografia, dança. A arte de conceber os movimentos e passos que vem compor determinada dança. Então isso que não é de Deus, isso não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o verdadeiro culto de Deus, não tem nada a ver com o verdadeiro louvor, não tem nada a ver com o louvor sacro, primitivo, isso não tem nada a ver com o culto de Romanos 12. Isso aqui é infiltração maligna, isso é moderno. Isso aqui veio praticamente da Igreja Católica, a primeira igreja que exerceu esse movimento foi a Igreja Católica, foi entrando devagarinho e tomou conta das demais igrejas. Então, em segundo lugar, dança por menotonímia, dança por menotonímia. Então isso aqui, meus amados, coreografia, dança. Então eu aprendo aqui que isso não é para o culto cristão. Dança não é algo que pode se adaptar ao culto da igreja. O culto é santo, de forma alguma nós vamos para a igreja para dançar. Mas é uma dança tão discreta, tão, enfim, que encanta todo mundo. Por que todo mundo, toda moça, todo rapaz quer fazer parte de um grupo de coreografia? Se você convidar para outras coisas, normalmente não querem fazer parte. Se é para cantar um hino sacro, um hino bem sacro, a maioria corre, diz que é caretice, que é de careta. Se é para cantar um hino de dupla, não aceito. Se é para cantar um hino mais primitivo, enfim, não aceito. Nos corais da igreja, eles não colocam hinos primitivos, hinos do cantor cristão, hinos da harpa. Eles normalmente colocam hinos modernos, hinos repetitivos, que repete o refrão 10, 20, 30 vezes. Um hino, não é hino, é uma música chata, de 7, 8, 10 minutos, que não acaba, interminável, para ocupar o espaço da palavra. Comenta aí no rodapé. Para ocupar o espaço da palavra, meus queridos. É isso que eles querem fazer. O diabo está usando essas artimanhas através de líderes de música, líderes de departamentos da igreja, que a Igreja Assembleia de Deus é dominada por departamento, um departamento impede o outro de trabalhar. Na verdade, esses departamentos tinham que se ajustar para poder trabalhar unidos, senão tinha que terminar com os departamentos, que para nada serve a não ser para terminar com o bom andamento da obra de Deus. Então, esses departamentos da música não colocam hinos sacros nos corais da igreja. Está terminando com os corais de oração, corais da mocidade, corais de criança, porque fica esses hinos aí, essas músicas repetitivas com refrão repetitivo, música interminável, músicas modernas, que não é por ser moderna, tem muita música moderna que eu acredito que é boa, mas tem muita música moderna que não serve para nada. E as músicas que são espirituais chamam de música antiga do passado, quer dizer, são crentes que perderam a visão, artifícios tomando o lugar do culto, e ninguém faz nada, porque a coisa que eu não espero é que vai se levantar líderes que estejam preocupados em fazer alguma coisa em prol do culto da igreja. Então, os movimentos e passos criados pelo coreógrafo, coreografia, os movimentos e passos criados pelo coreógrafo, dança por metonímia, melhor dizendo, me perdoe, quero corrigir, dança por metonímia, os movimentos e passos criados pelo coreógrafo. Normalmente executado por grupo. Pode notar que a coreografia normalmente envolve um grupo e leva as pessoas para aquele grupo e tira as pessoas do foco do verdadeiro louvor. Nunca você vai ver, dificilmente uma pessoa fazendo coreografia sozinha ou em 2 ou 3 pessoas. Normalmente é um grupo de coreografia que tem na igreja. E toda igreja tem um grupo desse. Por que todo mundo quer fazer coreografia? E às vezes tinha muito, não quero generalizar aqui, não estou falando que seja sempre, me perdoe.
Me perdoe, mas no meio desses grupos de coreografia tinha muitas músicas mundanas, desses conjuntos de seita, desses conjuntos que não traz a sã doutrina, tinha bastante lésbica, homossexual infiltrado nesses grupos de coreografia, e eu não sei por que essas pessoas se sentem bem em esconder pecados terríveis e absurdos dentro desses grupos no seio da igreja. Me perdoe, mas é a experiência que eu tive com Deus e pude observar de perto. Para nós encerrar, minha bateria está quase se acabando. A arte de conceber e compor a sequência de movimentos, passos e gestos de um bailado. Isso é o significado original da coreografia. Bailado, baile, festa. A igreja não é lugar de passos ou de gestos, de bailado, de festa, de dança. A igreja é um lugar santo. Por que ninguém quer adorar em espírito e em verdade? Por que ninguém não tem mais adorador que adora de dentro para fora na igreja, que levanta suas mãos no momento certo, que adora no espírito, que glorifica o Senhor? Não temos mais adoradores verdadeiros. Temos um bando de pessoas endoidecidas que grita, pula, sapateia, quer dançar, quer extrapolar. Mas na verdade extrapolar com aquilo que não é para ser feito dentro de um culto, um espaço de culto religioso. O que é para ser feito eles não fazem. Então isso me chama a atenção e eu fico muito chateado com isso, porque os líderes não estão tendo discernimento de ver aonde isso vai parar. Então, é a arte da dança ou do bailado, coreografia no original, a arte da dança ou do bailado. A igreja não é lugar de dança e nem de bailado. Então, 3 artifícios que têm terminado com o culto da igreja e ocupado o espaço da palavra. Eu fiz 3.000 quilômetros, saí daqui do estado do Rio Grande do Sul de Voti, fomos ao país da Argentina, na cidade de Santa Fé, na Argentina, província de Santa Fé, viajamos 3.000 quilômetros, chegamos para pregar 2 dias, e o que nós observamos lá? Um grupo de 30, 40 moças e moços na frente do altar, levantando uns paninhos, abanando uns paninhos para cima, colocava aquele paninho no chão, pegava aquele paninho de novo, fazia um gesto, olhando para nós com a cara das mais deslavada, e terminou aquele 30 minutos, aquela dança interminável, aquele show de espetáculo sem graça, que ocupou o tempo e espaço da palavra. Quando o altar nos foi passado, já estavam preocupados com o tempo da palavra. Aí nós trouxemos 1h10 de mensagem, ficaram todos preocupados, impressionados, ficou olhando com os olhões arregalados, com os olhos arregalados, porque não estão preparados para o culto, meus queridos e amados ouvintes. As pessoas querem fazer do culto um lugar de espetáculo, de show, de brincadeiras. E muitos dos nossos pastores não estão preocupados com doutrina, nem doutrina fundamental, nem doutrina de uso e costume. O que são as doutrinas fundamentais? A doutrina do batismo do Espírito Santo, doutrina de escatologia, doutrina de pneumatologia, enfim, são essas doutrinas. E as doutrinas do uso e costume são as doutrinas que Paulo falou que envolve o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Não estão preocupados. Eles estão preocupados, se você pregar que o arrebatamento vai ser pós-tribulacionista, muitos pregadores e pastores pré-tribulacionistas vão se preocupar, não porque o pré-tribulacionismo vai te salvar, ou pós-tribulacionismo, vão se preocupar porque a CPAD ou outras organizações não vai vender mais livro que fala do pré-tribulacionismo, vocês entenderam? Ninguém está preocupado com doutrina no sentido de santificar as pessoas e levar as pessoas para o céu. Eles estão preocupados com doutrina no sentido de ganhar dinheiro, aquilo que lhe rende lucros através de livros, digamos que se a Assembleia vai ser ferida por causa do pós-tribulacionismo, ou se a presbiteriana, as outras denominações que pregam pós-tribulacionismo vai ganhar mais venda com livro. É assim, essas igrejas brigam pelo que pode faturar ou deixar de faturar. Eles não falam contra o divórcio dentro da igreja porque eles têm medo de perder membro, preocupado com membros, meus queridos e amados ouvintes. Não estão preocupados com a doutrina e com santificação, estão preocupados com lucros financeiros. Então é por isso que essas coisas deitam e rolam dentro da igreja. Os pastores não estão preocupados com a salvação da tua alma, estão preocupados com o lucro terreno, lucro financeiro, porque senão eles pregariam para você a verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo. Então, eu só fiz algumas citações aqui do pré-tribulacionismo para você ver que as pessoas, quando combatem isso, não estão combatendo porque isso vai te salvar. Estão preocupados em venda de livro, porque tanto o pré-tribulacionista como o pós-tribulacionista como o mid-tribulacionista vai ser salvo, porque visão de arrebatamento não salva ninguém, da visão dentro da 70ª semana. O que salva é você pregar o arrebatamento da igreja. Se o arrebatamento acontecer antes, ao meio ou ao final, ou entre a ira de Deus e a ira do diabo, nada disso vai impedir de alguém ser crente ou ir para o céu. Isso é um desvio, talvez, que
que você não conseguiu interpretar a Escritura, mas você vai ser arrebatado. Mas por que os pastores estão preocupados? Estão preocupados por causa de recursos financeiros. Amados, nós devemos nos preocupar com a sã doutrina e com os bons costumes por causa da salvação da nossa alma e não por causa de interesse ou de lucro financeiro ou de fazer média com A ou com B. Tá certo, meus queridos? 3 artifícios que têm roubado o tempo da palavra no culto. Se você, como eu, que não aceita de forma alguma, que rechaça esse movimento, que tira a pregação do altar, comente aqui no rodapé do nosso vídeo, divulgue o nosso canal, compartilhe nossos vídeos. A Bíblia em Foco e o pastor Levi Longaray com vocês, sempre defendendo o poder da palavra de Deus e a santidade do Evangelho. Comente, participe, nos ajude a divulgar esse vídeo. Esses são os 3 piores artifícios que tem. Claro que são muitos, são inúmeros na última hora da igreja. São inúmeras aberrações. Mas esses 3 entrou de forma como se fosse componentes do culto. E tem terminado com o culto da igreja, tem destruído com o culto da igreja. E além disso, podíamos ir mais a fundo, porque nem tem base bíblica. Teatro, circo e coreografia não tem base bíblica para estar fazendo parte como componente do culto, ou como componente do louvor, ou como componente da palavra de Deus, de forma alguma. Mas esses são os 3 piores artifícios que têm ocupado, que têm destruído o tempo da pregação. É normal os pregadores ficar roendo as unhas, preocupado, atribulado, porque está rolando a coreografia, está rolando um louvor interminável, que repete o refrão 10, 20, 30 vezes, que não tem nada a ver com o louvor, chega a dar nojo, náusea, ânsia de vômito, aquilo cantado naquela gemedeira, naquele ritmo sensual, diabólico, que não tem nada a ver com o culto. E ele lá esperando para receber o altar, para pregar a palavra. Quando ele recebe o altar, já foi-se o horário, aí ele tem que se adaptar ao tempo que tem para ele, fazer de tudo das tripas coração para que o culto desenrole. E ainda fica um pastor chato atrás que deu todo o tempo do culto para essas pessoas terminar com o horário, com o tempo do espaço do culto, da pregação da palavra, e o pastor tem que ainda se adaptar em suportar um líder chato desse que vai ficar humilhando ele, falando que ele passou do horário. Infelizmente, é a igreja que nós temos hoje em dia para congregarmos e para vivermos até o dia do arrebatamento. Que Deus tenha misericórdia. Esses são os 3 artifícios que terminam com o culto e que não tem nenhuma base bíblica e que muitas pessoas aqui da própria Assembleia de Deus, qual eu faço parte, vão me combater e debater. Não, mas não vejo mal nisso. Você não vê mal nisso, mas isso tem terminado com o culto da igreja. Esse verdadeiro picadeiro de circo, esse verdadeiro teatro dentro da igreja, teatro com tudo que é tipo de artifício, de amuleto, e também essas danças coreográficas e esses louvores, essas músicas, não vou chamar de louvores, porque louvor não é música, é hino. Eu acho uma diferença entre hino e música. Essas músicas intermináveis que têm terminado com o culto de Deus. Que Deus abençoe e fique em Cristo. Não esqueça de divulgar nosso canal e compartilhar nossos vídeos. Estou sempre orando por vocês, agradeço a Deus por todos os inscritos que têm chegado ao nosso canal. Deus te abençoe e fique em Deus. A paz do Senhor Jesus.